E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Moná, do canal Soul Nômade. Você está aqui hoje porque eu vou contar um pouquinho mais sobre o meu sabático. Mas assim, como, né? Mas por quê? Na verdade é o seguinte, eu estou na Indonésia nesse momento e muitas pessoas têm curiosidade para saber um pouco da minha vida aqui, como que é morar fora, trabalhar remoto. Só que assim, para eu contar um pouquinho mais da minha vida aqui, no momento presente, eu preciso contar para vocês algumas coisas que aconteceram lá atrás, coisas que eu já fiz e que na verdade chegaram, né, me fizeram chegar até onde eu estou atualmente. Então, esse é o segundo vídeo de 3. Então assim, gente, se você não assistiu o primeiro ainda, corre lá para você entender um pouquinho o que foi a minha primeira experiência internacional, como que foi morar e estudar em Londres e como isso, na verdade, mudou bastante um pouco da forma como eu enxergo o mundo, né? E assim, como eu vejo as coisas hoje também, né? Que isso, na verdade, faz parte da minha vida desde então, desde que eu morei fora, né? E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da continuação depois da minha vida de Londres, né? O que eu fiz e como que eu cheguei até o sabático, como que eu me organizei para isso, enfim. Então, gente, voltando, né, back to London, como que aconteceu, na verdade, a minha volta, o que eu fiz depois de Londres. Então, eu voltei para o Brasil no final de 2008 para começo de 2009, e foi quando a crise, lembra, na Europa estourou, depois passou no mundo inteiro, enfim. Aí eu arrumei emprego em julho de 2009, fui trabalhar numa grande multinacional. Vou falar o nome mesmo, eu trabalhava na American Express, cartão de crédito, e eu trabalhava na área de marketing lá. E aí foi o que aconteceu, gente, esse foi o período entre eu ter voltado de Londres até o meu sabático. Pronto, eu resumi praticamente 8 anos da minha vida em uma frase. Quem vê, né? Mas aconteceram muitas coisas nesse meio tempo, né? Então assim, para vocês entenderem só um pouquinho do que foi a minha decisão, eu vou entrar um pouquinho em detalhes com vocês, mas nem tudo, porque são muitas coisas, daria para fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas assim, vocês que trabalham, também estão no mundo corporativo, vocês sabem que as empresas, as organizações estão sempre mudando, tem sempre algum ajuste aqui, algum ajuste lá, enfim. E a gente vai dançando conforme a música, né? E realmente foi o que aconteceu comigo na American Express, as coisas iam mudando e a gente ia dançando conforme, né, o ritmo, conforme a gente conseguia, né? Até que os últimos 2 anos da American Express eu mudei bastante assim do que eu fazia, eu mudei completamente de área e isso na verdade mudou muita coisa de como eu trabalhava e mudou muita coisa de como na verdade eu encarava o próprio trabalho, né? Então assim, gente, basicamente depois de quase 8 anos eu percebi que a minha vida estava a Moná pessoa, ela simplesmente foi anulada, entendeu? Eu era a Moná profissional, e meio que era uma coisa só, basicamente, não tinha muita divisão, sabe? Então, assim, você percebe que meio que eu deixei muitas coisas da minha vida ou da minha personalidade serem absorvidas pelo trabalho. Basicamente foi isso que eu percebi depois de vários anos, né? Não foi assim da noite pro dia. Até porque era uma rotina muito puxada, então assim, eu não trabalhava perto da onde eu morava, da minha casa no Brasil, então eu dirigia pelo menos 3 horas por dia para chegar, no mínimo, né, 3 horas, era muito mais normalmente, e isso aos poucos, junto com a questão do que é o seu estilo de vida, enfim, aí você percebe que o conjunto disso, esse estilo de vida que você carrega, talvez não seja o melhor para você, ou que naquele momento eu nem sabia se era o melhor para mim ou não, mas eu só comecei a perceber que assim, será que existem outros estilos de vida? Será que eu deveria a minha vida inteira viver isso, né? Porque assim, gente, esse período de eu ter saído de Londres e ter tirado o meu sabático passou muito rápido, praticamente 8 anos, né? Foi assim, parece que foram segundos. E aí o que eu comecei a pensar assim, gente, vai passar outros segundos, tipo mais 10 anos e eu vou estar aqui, trabalhando aqui, não vou sair daqui, vai continuar a mesma coisa e assim, aí eu me aposentei e acabou. Então basicamente é isso a minha vida, né? E parece quando sabe que você meio que se olha de fora e você se enxerga, tipo assim, gente, eu vou fazer isso a minha vida toda, mas eu não sei se eu quero a minha vida toda fazendo isso. Então foi um pouco disso que eu tomei a decisão do sabático. Muita gente me pergunta e acha que eu planejei horrores o sabático, que assim, nossa, ela deve ter feito um planejamento absurdo, e que não foi o caso, na verdade foi bem diferente disso. O que acontece é o seguinte, né, gente, desde que eu trabalho, enfim, eu sempre já fui juntando dinheiro, né,
E como eu já tinha morado fora do país, eu entendia o que significava essa experiência, tudo, eu guardava dinheiro porque eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia querer viver isso novamente, ou eu ia querer fazer algo, sei lá, algum curso fora, eu ia querer, enfim, ter alguma experiência daquele tipo. Então, assim, eu guardava dinheiro para isso, mas sem saber exatamente o que, entendeu? E aí foi quando as coisas foram se encaixando e o sabático parecia ser a resposta certa. Então, foi o momento certo, até porque, eu pensando, né, assim, se eu demorasse muito para fazer o sabático, eu ia ficar mais tão envolvida com o trabalho, que eu nunca mais ia sair, né? Não ia ter mais coragem de sair e, assim, ia achar que eu ia estar fazendo uma má escolha, né? Eu ia jogar fora a minha carreira, enfim, algumas pessoas até chegaram a pensar nisso, né? E aí foi o que eu fiz então decidi que eu ia fazer o sabático e assim, eu estava me planejando financeiramente para isso, só não sabia que era o sabático. Daí depois, assim, achei a resposta, né, do porquê que eu estava juntando dinheiro. E aí foi em meados de julho que eu informei a empresa que eu ia sair e a gente se organizou, enfim, negociou para eu sair e trabalhar, né, no caso, até final de outubro, começo de novembro. E foi o que eu fiz, foi até novembro de 2016. Então, durante esse período eu fui já amadurecendo a ideia, os lugares que eu ia viajar. E basicamente foi muito simples eu tomar a decisão assim, de como seria o conceito do meu sabático. Porque assim, cada pessoa tem um estilo, tem um objetivo específico para fazer um sabático. E assim, eu vou explicar um pouquinho para vocês. O meu objetivo não era viajar 100% do tempo, assim, ficar viajando e pulando, sabe, cada dia num lugar, cada semana num país diferente. Isso não era muito o que eu estava esperando. Até porque eu sempre viajei. Então, assim, não foi por causa do sabático que eu comecei a viajar. Então, eu já tinha viajado muito antes do sabático. Já tinha viajado muito na Europa, já tinha viajado bastante na Ásia, enfim. Então, assim, não era uma super novidade viajar, entendeu? Só que por isso que eu transformei o sabático numa forma de eu viver localmente em cada lugar que eu estivesse. Então, esse era o meu conceito. Eu queria ter uma vida local por uns 2, 3 meses em cada continente, que eu pudesse realmente sentir o que é viver naquele lugar, qual que é o estilo de vida, entendeu? E entender mesmo qual que era a pegada do lugar. E só você vivendo mesmo no lugar como uma pessoa local para você ter esse tipo de percepção, né? E até explicar um pouco para vocês é o seguinte: eu faço parte de uma comunidade internacional e a gente faz um trabalho voluntário em qualquer lugar do mundo, mais de 240 países. Então, onde eu vou, eu sempre vou encontrar pessoas dessa comunidade e a gente se ajuda e a gente trabalha, né, nesse projeto voluntário todos juntos. Então, o meu objetivo era poder me dedicar mais a esse trabalho voluntário enquanto eu estivesse viajando, e para isso eu precisava estar realmente, né, não só uma semana no lugar, eu precisaria passar ali alguns meses pelo menos. Então, esse era o meu objetivo, ficar de 2 a 3 meses em cada continente. E como que eu me planejei, né, assim, mais ou menos os países. Então, como eu já tinha viajado bastante, teve alguns lugares que já na hora eu já lembrei que eu queria muito voltar, por exemplo, para mim a Austrália. Eu já tinha ido para a Austrália e assim, eu queria muito ter a experiência de morar na Austrália, entender como que era, porque eu tinha gostado muito quando eu fui de férias, né. Então, a Austrália para mim era muita certeza que eu gostaria de ir, gostaria de morar. Aí depois Japão, não conhecia Japão, queria muito conhecer Japão e um pouco dessa cultura, como funciona. Então, Japão foi o outro lugar, né, fixo que eu fiquei. O outro lugar, o terceiro lugar fixo que eu fiquei foi na Itália, até porque quando eu fui para a Itália, eu gostei muito tudo, mas sabe quando você parece que você não conseguiu sentir muito bem o que é a vida local, tudo? E eu queria muito sentir aquela vida da Toscana, então eu fiquei em Firenze. E senti bastante dessa vez, quando eu estava lá, como que é essa vida na Toscana. E por último, eu gostaria muito de ir para a África, né? Então, basicamente, foi muito fácil decidir, assim, foi muito, muito rápido. Porque eu, tipo, na hora que eu decidi o sabático, eu já tinha em mente os países, eu vou fazer isso, entendeu? Eu já decidi os países. E aí, por que foi nessa ordem? Porque, gente, viajando um ano, é impossível você ter uma mala com roupa de verão e roupa de inverno. Simplesmente não é viável, não dá. Então, eu só tinha roupa de calor, né? Porque roupa de calor é mais fácil, enfim. Então eu comecei na Austrália, no hemisfério sul, porque era janeiro, e aí eu comecei pelo calor e fui seguindo o sol. Basicamente eu ia seguindo o verão e mudando de continente conforme as estações do ano, para poder usar as roupas de verão que eu tinha, né? Então, basicamente essa era a ideia. E por isso que, não sei se você está aqui já há um tempo, você me segue há um tempo, você talvez saiba que o meu primeiro nome
no Instagram, não era Soul Nomad, era Chasing the Sun Project. Então, Chasing the Sun, que era seguindo o sol, né? Então, basicamente, era o motivo principal, ou o conceito do meu sabático, né? Depois eu mudei para Soul Nomad. Mas isso é uma conversa para o terceiro vídeo, gente. Vamos voltar aqui ao sabático. Então, basicamente, eu já tinha decidido, né? Já tinha em mente como seria o conceito do sabático, porque eu queria ter uma vida local para poder me dedicar a esse trabalho voluntário e poder sentir, né? Ter a percepção da vida local e intercalando com viagens, né? Então, assim, o meu sabático eu não estava viajando 100% do tempo, tá? Então, assim, eu vivia num lugar localmente e entre, né, algum período ou outro eu viajava. Então, assim, isso até é importante, né, e eu vou falar pra vocês, porque assim, muitas pessoas acham que pra você fazer um sabático, você precisa ser milionário, ou assim, fazer um mega planejamento financeiro, sabe, você juntar 10 anos de dinheiro, e não é isso, gente. O que acontece em um sabático, que é bem diferente de férias, que as pessoas normalmente estão acostumadas, né, quando você tira férias, o que acontece? Você tem 30 dias no ano pra você viajar, então naquele momento das suas férias, você meio que se recompensa de diversas formas. Você quer comer em restaurante bom toda hora, você não se importa em gastar dinheiro para ficar num hotel bom, você quer comodidade, você não quer ficar andando, sabe? Então, assim, isso é férias, né, que as pessoas estão acostumadas. Um sabático, ele não é férias. Você está morando, no meu caso, né, o meu estilo, a minha pegada, eu estava morando num lugar. Então, assim, os custos que eu tinha de vida no Brasil para comer, locomoção, acomodação, eu simplesmente transferi esses custos para uma outra cidade, né, para um outro lugar. Então, basicamente, isso que te ajuda, né, a calcular e você consegue entender um pouco melhor como que funcionaria um sabático. É óbvio que o sabático você adiciona aí custos de transporte, que você, na sua cidade natal, você não teria tantos custos de avião e nem de passeios, né, mas aí tudo vai do seu estilo, gente, porque assim, tem gente que não gosta de fazer passeios, tem gente que gosta. Então, assim, você que vai decidindo, né, basicamente o que você quer fazer. E como eu comentei pra vocês, eu não viajava, eu não estava viajando o tempo todo, né? Então, eu conseguia equilibrar bem entre ter uma vida local, estar morando numa casa, num endereço fixo, e entre viajar, né? Então, assim, por isso que deu um equilíbrio muito bom e eu consegui ter, assim, um entendimento muito grande de várias culturas e viver com essas culturas realmente, né? Uma outra coisa que as pessoas me perguntam sobre essa questão de planejamento, mas nossa, você planejou um ano inteiro, como que foi isso, acomodação, voo, não sei o que. Não, gente, eu não me planejei um ano inteiro, assim, sabe, antecipado. É muito difícil isso e assim, sabe, é muito complexo você conseguir fazer um planejamento dessa forma. Como que eu fazia? Eu basicamente fazia por continente. Então, por exemplo, eu saí do Brasil, eu tinha uma passagem para a Austrália, certo? Então, assim, chegando na Austrália, eu sabia qual cidade que eu queria morar, isso eu já sabia. Aí, chegando na Austrália, eu tinha acomodação, eu aluguei um Airbnb por 7 dias, 5 dias, se eu não me engano. E aí, eu estava procurando uma outra casa, né, no momento que eu estivesse lá. Isso é muito importante para acomodação, gente. Para quem quer, assim, ter um endereço fixo, quem quer morar realmente no lugar, não só passar, tipo, só de turista, você estar lá, né? Quando você está no lugar, aí você conhece pessoas, você conversa com outras pessoas, pede indicação, e aí você vai conhecendo casas locais e opções para você morar realmente, né? Isso, assim, gente, acontece quando você está lá. Não adianta você querer resolver tudo isso antes de chegar no lugar, tá? Então, assim, o ideal é você chegar lá, óbvio você ter uma acomodação para os primeiros dias, mas saber que quando chegar lá você procura alguma coisa que seja mais fixa, né? Que não seja algo tão turístico, né? Digamos assim. Então esse era o esquema que eu fazia, né? Eu tinha acomodação para os primeiros dias quando eu chegasse, mas já sabendo que quando eu chegasse eu já ia começar a falar com Deus e o mundo, e assim, eu preciso de casa, eu quero alugar um quarto, eu quero alugar uma casa, e aí um vai falando pro outro. Então eu fui conhecendo pessoas que foram me apresentando para esse, para aquele, e aí tudo deu certo, eu tive acomodação em todos os lugares, né? E deu, na verdade, assim, não precisei de um grande planejamento. E uma coisa muito interessante também, assim, que eu tomei como decisão, porque essa questão de planejamento, ela demanda muito tempo, né? E como eu ia viajar durante um ano, pelo menos, na verdade foi mais que um ano, tá? Mas assim, vamos falar um ano. Assim, eu não queria perder a chance de viver o momento onde eu estava vivendo naquele momento,
pra ficar presa em casa, planejando o próximo, sabe, onde que eu ia estar, não sei o que. Então, assim, algumas pessoas até ficavam assim, meio, sabe, Moná, mas assim, você tá indo pra África daqui a 2 semanas e você não sabe exatamente o que você vai fazer, que lugares você quer ir. Não, eu sei onde eu vou chegar na África do Sul, chegando lá, aí eu começo a ver, começo a pesquisar as opções e sempre fiz isso e sempre deu muito certo, assim. Mas assim, gente, só para lembrar um pouquinho do meu histórico, né? Eu já tinha viajado muito antes do meu sabático, eu falo inglês, então isso de certa forma me dá muita confiança e eu consigo ter a segurança que eu preciso para lidar com problemas e lidar com coisas que saem do controle, tá? Então assim, quem me conhece, viaja comigo, sabe, assim, é muito difícil alguma coisa me desesperar, sabe? Assim, tipo, eu sair do controle e achar que, tipo assim, tá tudo perdido, muito raro. Tá, então assim, ou também por causa da minha personalidade, porque assim, alguma coisa deu errado, tipo assim, não deu errado, tá? Mas assim, é só outra alternativa que a gente vai fazer agora, entendeu? Já não vamos reclamar, a gente vai gastar tempo reclamando, a gente já podia estar solucionando o problema, sabe? Eu sou meio dessa pegada, tipo assim, mas vamos fazer logo, porque quanto antes a gente começar a gente já resolve. Então, por isso mesmo que assim, não teve tantos perrengues, eu não lembro assim de nenhum perrengue absurdo, nada que deu muito errado. Óbvio que situações vão acontecendo, você vai lidando com o imprevisto, mas isso, gente, é normal e assim, você que está fora da sua casa, fora de um ambiente que você não conhece, isso é mais do que normal e faz parte do jogo. E é essa a grande sacada, né? Isso que torna tudo tão legal, né? Então é isso, gente, ó, vocês já sabem um pouco do que foi o meu conceito do sabático, que eu queria morar mesmo no lugar e ter uma vida local, e eu viajava, né, intercalava viagens nesse meio tempo. Vocês já entenderam como que eu fazia com as passagens, né, que eu comprava avulso as passagens e não ia planejando com muita antecedência, assim, o máximo de antecedência às vezes que eu comprei passagem foi 2, 3 meses antes, e eu ia decidindo as coisas aos poucos para não tirar o privilégio que eu tinha do momento presente e ficar, por exemplo, dentro de casa planejando, sabe, as coisas. Então vocês já sabem disso, também já sabem da parte de acomodação, como que eu fazia, sempre, né, chegava no lugar, sabia onde eu ia dormir e tudo, mas sempre com a opção em mente que eu ia chegar no lugar para poder achar depois alguma solução fixa, né, algo que eu pudesse morar lá realmente, né. Então, assim, gente, eu acho que eu consegui resumir para vocês bastante do que foi o meu planejamento, do que foi a minha vida. E só lembrar vocês que, assim, sabático não é algo milagroso, não são pessoas ricas e milionárias. Inclusive, uma pessoa que, assim, se dispõe a fazer um sabático, eu conheci algumas pessoas que estavam viajando o mundo naquela época também. São pessoas extremamente simples, e que assim, desapegadas de tudo, tá passando um caminhão. Nossa. Então, gente, o sabático é uma coisa muito importante. O sabático não é para rico, não é para milionário. É só questão de você se programar e você entender que não é vida de turista. Você não tá vivendo de turista, tipo, comendo em restaurante, fazendo passeios, adoidades, sabe? Não é isso, você está vivendo num lugar diferente e você consegue intercalar com coisas que, né, de turista, viajar, óbvio, ter algumas coisas que você sabe que fazem parte, né, da sua experiência. Mas esse foi um pouco da minha percepção, né? E aí, não percam, porque o próximo vídeo eu vou contar pra vocês grandes lições que eu tive do meu sabático, de toda essa experiência, como que foi, para chegar no momento presente, que eu estou aqui na Indonésia e eu vou explicar pra vocês um pouco melhor como que foi essa experiência, enfim, como que é essa vida minha atual. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvidas, comentários, pode deixar aqui que a gente vai se falando. Enfim, gente, vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijo!